Mortágua, que aproveitou a hora de almoço para estar aqui à conversa com alguns estudantes da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, numa reta final de campanha. Mariana, estamos em direto para a SIC Notícias, que pelo menos mediaticamente acaba hoje por voltar a ficar marcada por um novo episódio com André Ventura, que voltou a sentir-se mal. Não sei se quer reagir a esta situação. Não acho que seja um tema de campanha. Gostaria de falar sobre o nosso dia de campanha, sobre o acolhimento que tivemos aqui na Faculdade de Letras do Porto. Estivemos a falar com dezenas, centenas, provavelmente, de estudantes que aqui estão e a falar sobre dois temas muito particulares, e há um que eu gostaria de dar destaque hoje, que é a Palestina, Gaza, a fronteira da humanidade. É inconcebível como é que o governo português, como é que as autoridades europeias continuam a assistir em direto a um genocídio, ao assassinato, à morte de milhares de pessoas, de crianças, de jornalistas, centenas de jornalistas assassinados às mãos do exército israelita, de crianças a morrer de fome, gente que todos os dias morre de fome. E Netanyahu já anunciou que pretende invadir Gaza nos próximos dias, que pretende ultrapassar qualquer réstia de direito internacional, de respeito pelos direitos humanos, e a União Europeia e o Estado português vão assistindo a isto como se nada se passasse. E eu gostaria de perguntar o que é que será de nós, o que é que será da humanidade que assistiu em direto no ano 2025 e 2024 a um genocídio, que assistiu em direto à morte de milhares de crianças inocentes e que não fez nada, e que não disse nada, e que não fez cumprir o mandato dos tribunais internacionais que condenaram Netanyahu e o governo israelita por crimes de guerra, e que permitiu todas as violações do direito humanitário e do direito internacional. Nós estamos num momento de fronteira, nós estamos num momento definidor. O que se está a passar em Gaza define o Estado de Israel, mas também nos define a nós. Define o que é que nós achamos que é aceitável ou que não é aceitável. E a história vai nos julgar. A história vai nos julgar por permitirmos assistir impavidamente ao genocídio e à morte de dezenas de milhares de pessoas à fome, por não terem cuidados médicos, por serem bombardeadas sem qualquer razão que não seja a vontade de Israel de eliminar o povo de Gaza e da Palestina. E por isso é muito importante hoje, que é um dia importante para a Palestina, que marca o grande êxodo, o êxodo do povo palestiniano por bombardeamentos e por ataques do Estado de Israel. É muito importante hoje lembrarmos, recordarmos e dizermos que há em Portugal, que há no mundo, quem não esquece a Palestina, quem luta pelos direitos palestinianos à liberdade, à sua autodeterminação, à paz e à vida. Não há acordo à esquerda sem esse reconhecimento do Estado da Palestina? Neste momento, o reconhecimento do Estado da Palestina foi admitido por todos os partidos à esquerda. Essa não é uma questão. O Partido Socialista, é verdade, durante muito tempo não quis dar esse passo, deu tarde, mas deu. E por isso todos os partidos à esquerda e também o Partido Socialista aceitam o reconhecimento da Palestina, e ele já deveria ter acontecido ontem. A posição hipócrita do Estado português, que não reconhece a Palestina enquanto a União Europeia não reconhecer, é só isso mesmo, uma posição hipócrita, alinhada com as maiores nações do mundo, que estão a virar a cara à morte de milhares de pessoas incompreensivelmente. O Partido Socialista, que ontem, para além nas palavras de Pedro Nuno Santos, para além da estabilidade, usou também a palavra ceder. Parece-lhe que... Como é que interpreta esta cedência a que Pedro Nuno Santos está disposto a fazer num cenário pós-eleitoral? Eu posso apenas falar sobre o que nós queremos e o que é que nós queremos construir no dia a seguir às eleições. Se a cedência de que Pedro Nuno Santos fala for uma cedência para termos tetos às rendas e podemos baixar as rendas, nós hoje estivemos numa faculdade na Universidade do Porto. Nós hoje ouvimos, como vocês ouviram, testemunhos de jovens que estão a deixar de estudar, que não vão conseguir acabar o semestre porque não conseguem pagar um quarto. Um quarto a 450 euros ou 500 euros para uma mãe que ganha perto do salário mínimo e que tem 2 filhos na universidade é uma impossibilidade, é uma condenação de empobrecimento, é uma condenação do futuro de toda uma geração. E por isso, a eleição de deputados do Bloco de Esquerda serve para isto, serve para reconhecer o Estado da Palestina e serve para termos políticas para baixar o preço das casas. Mas quando o Pedro Nuno Santos fala na necessidade de dialogar e ceder, parece-lhe que está a falar mais para a esquerda ou para a direita, já num espírito mais derrotista? Se as pessoas votarem no Bloco de Esquerda, se nós conseguirmos que toda a gente que quer baixar o preço das casas, que toda a gente que se preocupa com o que está a passar na Palestina,
votar no Bloco de Esquerda, eleger deputados do Bloco de Esquerda, a cedência de Pedro Nuno Santos será para termos tetos às rendas, será para baixarmos o preço das casas, para que mais nenhum estudante deixe de estudar ou deixe de poder ver o seu futuro, imaginar o seu futuro, apenas porque não tem uma casa, para que mais nenhuma mãe tenha medo de perder os seus filhos porque não consegue ter uma casa, para que mais nenhuma família tenha que se juntar várias gerações na mesma sala, nos mesmos metros quadrados. Portanto, é por isso que o nós cenário ideal será para Mariana Mortágua que Pedro Nuno Santos seja obrigado a dialogar e a ceder ao Bloco de Esquerda. O que eu gostaria de explicar e de dizer a quem está indeciso no seu voto, a quem não escolheu ainda onde é que quer votar, mas sabe que a habitação é um problema essencial, a quem olha o que está a passar na Palestina e sabe que a Palestina é a fronteira da humanidade e nos define enquanto seres humanos, o que eu gostaria de dizer é que o voto no Bloco serve para isso. E os deputados do Bloco servem para isso. Os deputados do Bloco servem para baixar o preço das casas. Os deputados do Bloco servem para reconhecer o Estado da Palestina. E quanto mais deputados do Bloco houver na Assembleia da República, mais perto estaremos de baixar o preço das casas e vamos fazê-lo. E damos esse compromisso. E é por isso que eu apelo a toda a gente que quer baixar o preço das casas e que sabe que a habitação é a maior crise do país, que não se deixe levar pela conversa das impossibilidades. Então onde teria Pedro Nuno Santos de ceder? Vamos olhar para as coisas do outro lado. Se fosse Mariana Mortágua a ter que falar com Pedro Nuno Santos, o que é que o líder do Partido Socialista, onde é que ele teria que ceder? É preciso baixar o preço das casas. E nós sabemos isso. É preciso baixar o preço da habitação porque ele está a sacrificar o futuro do país e de uma geração. Ceder nos tetos às rendas é ceder à sensatez, ao bom senso, à justiça. É ceder à ideia de um país em que todos podemos viver, ser felizes, planear, ter uma vida boa, ter a nossa família. É por isso que nós lutamos. E os deputados do Bloco servem para isso. Servem para baixarmos o preço nas casas, servem para termos tetos às rendas, funcionam noutros países, funcionará em Portugal. Nós não desistimos do nosso povo e por isso apelamos ao voto no Bloco e garantimos a toda a gente que se preocupa com a habitação que os deputados do Bloco estão lá. Estão lá para baixar o preço das casas, para apresentar estas propostas, para lutar e batalhar por elas, porque é isso que preocupa as pessoas hoje. Mariana, estava aqui a desconstruir algumas propostas liberais perante estes jovens. Sabemos que os jovens são um terreno fértil também para a iniciativa liberal. Rui Rocha dizia que está pronto para uma solução de governação de 4 anos, de estável. Como é que avisa a navegação é que gostava de deixar um jovem que esteja aqui um pouco também ainda indeciso e que pondere votar AD e IL? Que perigos é que um governo AD e IL pode vir a trazer? A AD e a IL não têm qualquer resposta para os problemas que hoje os jovens enfrentam. Não tem nenhuma resposta. Não tem nenhuma resposta para os salários de 1.000 euros. Não tem nenhuma resposta para as rendas de 800 euros. Não tem nenhuma. Não sabem como fazer. Que o eleitorado jovem, é isso que pelo menos mostram as sondagens, esteja particularmente inclinado, quer para a IL, quer para a AD? Eu acho que o eleitorado jovem também está particularmente inclinado a votar no Bloco de Esquerda e posso garantir-vos que no dia 18 vamos ver isso acontecer, porque cada vez mais jovens olham para o seu futuro e sabem que só se baixarmos as rendas, não há uma faculdade onde eu vá, não há um jovem com quem falo que não esteja de acordo com a medida de baixar o preço das casas, baixar as rendas em Portugal. É uma medida popular porque ela é certa e porque pode ajudar e pode resolver a vida de muita gente. E por isso é dando a garantia que vamos baixar o preço das casas, vamos reconhecer o Estado da Palestina, foram os jovens a fazer toda essa luta pela humanidade e pelo futuro, dando essa garantia que estamos a apelar ao voto dos jovens e sabemos que temos a razão do nosso lado. Está por isso confortável? Estava a dizer que não tinha soluções, a AD e IL não tem soluções para os jovens. Há o perigo de ser um governo mais radical, na sua opinião? A AD já mostrou, olhamos para a habitação. A habitação é um mercado a funcionar. O mercado a funcionar está a expulsar as pessoas das suas casas, das suas cidades, dos seus bairros. Está a tirar o futuro a uma geração apenas para poder dar lucros à especulação imobiliária e ao turismo massificado. Nós precisamos de resolver a crise da habitação. E nem a IL, nem a AD e já agora nem o Partido Socialista têm uma medida para resolver e baixar os preços da habitação. É o Bloco. Foi o Bloco que trouxe esse tema para a campanha, é o Bloco que tem a medida mais poderosa para baixar os preços na habitação e sabemos que ela é uma medida vencedora.
e sabemos que ela é uma medida que pode mesmo baixar o preço das casas. E por isso eu apelo a toda a gente que quer baixar o preço das casas que vote nesta ideia, que vote no Bloco de Esquerda. Percebemos que foi hoje aqui recebida com muita euforia por parte de alguns jovens, em particular por um jovem da comunidade cigana, que a tratou como rainha, a mãe, ficou lisonjeada, já tinha tido uma recepção destas, se fica lisonjeada por esta questão, em particular da comunidade cigana que diz que a representa. Nós somos muito bem recebidos onde quer que vamos, somos particularmente bem recebidos em universidades, em sítios onde há muitos jovens. Somos particularmente bem recebidos por jovens mulheres que sabem que o Bloco as defende, que sabem dos perigos da extrema-direita. Somos particularmente bem recebidos por toda a gente que sente que a sua vida, a sua existência está ameaçada pelo preconceito. Somos particularmente bem recebidos por toda a gente que quer ser feliz, que só quer ter direito a ser quem é, sem nenhuma ameaça, sem ter medo e que sente que a extrema-direita é uma ameaça à sua vida, à sua autonomia, à sua dignidade. E por isso, todas as pessoas que sentem e que se sentem ameaçadas, e são tantas em Portugal, a começar pelas mulheres, são tantas pela extrema-direita, vêm ter com o Bloco de Esquerda à procura dessa liberdade, desse orgulho da liberdade. E eu tenho muito orgulho que nos procurem e tenho muito orgulho de ser tão bem recebida por isso mesmo, em particular entre os jovens, em particular nas universidades, como fomos aqui por toda a gente. Estamos agora em direto para a RTP3, vou ter que repetir aqui algumas questões, mas perguntar-lhe se dá ânimo, a poucos dias do fim da campanha, esta recepção, sobretudo das camadas mais jovens, que, como já dissemos aqui, também estamos a assistir muito a fugirem para a Iniciativa Liberal e para o Chega. O contexto é outra coisa. Eu contesto essa premissa. Eu encontro nos jovens muita garra de justiça e por isso os grandes protestos pelo reconhecimento da Palestina têm acontecido nas faculdades, muita garra de justiça pelo direito à habitação e por isso somos tão bem recebidos com a proposta de baixar as rendas e baixar o preço das casas, com muita garra de ficar em Portugal, viver em Portugal, vontade de ficar aqui e por isso recebem tão bem propostas para aumentar salários, esta indignação com a ideia de nós temos que receber 1.000 euros e pagar 800 euros por uma casa, mas há também uma sede de liberdade, uma vontade de liberdade e algum medo que essa liberdade esteja ameaçada pela extrema-direita. E nós vemos como isso tem acontecido com as mulheres, tem acontecido com muitos rapazes que as redes sociais oprimem, que a extrema-direita oprime. E nós queremos falar com todos e dizer que há um futuro de liberdade, há um futuro em que podemos ser quem somos, há um futuro em que podemos não ter medo. Não ter medo é provavelmente o nosso grande objetivo e por isso os jovens estão a envolver-se muito na política hoje e isso agrada-me. Cada vez jovens mais novos vêm ter connosco porque sentem essa ameaça e sentem que o Bloco é a resposta para ela. E eu quero que o Bloco seja a resposta para toda a gente que procura a liberdade, que quer a liberdade, que acha que a liberdade é importante, que não quer recuar, que não tem medo de fazer as batalhas importantes, a do feminismo, como a da Palestina, como a luta pela habitação. E o Bloco é esse espaço para toda a gente. São todos bem-vindos. Permita-me então que retome a questão de Pedro Nuno Santos, para lhe perguntar se já houve algum contacto ao longo da campanha com o PS. Nenhum contacto com o Partido Isso fica à espera que, pelo menos no dia 18, que sejam boas notícias e que recebam uma chamada. No dia 18, o que eu quero é que o Bloco de Esquerda tenha os deputados suficientes, os deputados que vão determinar as políticas que o Parlamento vai aprovar. E por isso, no dia 18, o que eu quero estar a discutir com toda a gente no Parlamento, com os partidos de esquerda no Parlamento, é como é que vamos baixar o preço das casas, como é que vamos pôr tetos nas rendas. E só há um partido que dá essa garantia. E é o Bloco de Esquerda. O Bloco precisa de força para ter influência também, numa possível solução. O Bloco precisa de toda a força para ter influência. São os votos no Bloco que podem garantir que nós, no dia 18, podemos ter medidas que levam a sério a crise da habitação e que não esperam 10, 20 anos para a resolver. As pessoas precisam de uma casa agora. É agora que as pessoas precisam de ter os seus filhos, ter as suas famílias, ter o seu futuro, de pensar e imaginar o seu futuro. Esta campanha não é sobre quem chega à frente, não é sobre quem tem mais um voto. Toda a gente sabe que não há maioria absoluta, que os partidos vão ter que negociar, vão ter que chegar a acordos no Parlamento. E por isso, o voto no Bloco vale a pena. E esta é a utilidade do voto no Bloco, é saber que no dia 18 há quem na Assembleia da República defenda intransigentemente o direito à habitação, intransigentemente o direito do povo palestiniano, o direito dos trabalhadores.